Primeiro livro de Crônicas, capítulo 13, nós vamos ler os 12 primeiros versos deste belíssimo texto. O tema da mensagem é os perigos de uma adoração relaxada. Amém? Os irmãos encontraram 1 Crônicas? A versão que eu vou ler é da Revista Atualizada. Diz assim o texto sagrado: consultou Davi os capitães de 1000, os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores. Para quê? Para que se reúnam conosco, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não se valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Reuniu, pois, Davi todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzai e Aiô guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, com cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos, com trombetas. Quando chegaram à ira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo qual chamou aquele lugar Perez Uzá, até o dia de hoje. Verso 12: temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Santo Espírito do Senhor, vinde, Senhor, e operai conforme a tua vontade em nossos corações. Está aqui a tua palavra, injeta ela em nossos corações. Ensina-nos, Pai, como devemos te adorar. Nos ajuda, Senhor, nos guia pelo teu Santo Espírito, pelo poder que há na tua palavra e pelo Deus vivo que tu és, a qual estamos aqui a adorar. Vem e fala conosco nesta noite, é o que te peço e já te agradeço, tudo no nome santo de Jesus. Se a igreja concorda, ela diz amém. Louvado seja o Senhor. Podem sentar, povo santo. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos aqui está trabalhando e mostrando o interesse de Davi em trazer de volta a arca da aliança para Jerusalém. Por que isso estava acontecendo? Davi tinha ascendido ao trono, era já rei de Judá e de Benjamim. Então todo Israel precisava que Davi reinasse sobre todo Israel, sobre as 12 tribos. E Davi estava se consolidando um rei militar. Ele tinha vencido os filisteus, tinha derrotado os filisteus. Então todo Israel tinha reconhecido que Deus realmente tinha levantado Davi para ser rei sobre todo o Israel e todas as 12 tribos. Isso, quando o governo de Davi é reconhecido no âmbito terreno militar como um grande guerreiro, aí ele também estava querendo que o seu reino fosse reconhecido como um grande sacerdote, como um homem que levava a sua nação a adorar ao Senhor, a adorar ao seu Deus. Por isso ele observa e diz assim: a arca do Senhor está longe. Nos tempos de Saul,
Ele não fez questão, no reinado de Saul ele não fez questão da arca, mas nós precisamos trazer a arca de volta, para podermos adorar o nosso Deus, para podermos colocar o nosso Deus no centro da presença de onde nós estamos, para nós podermos adorá-lo. Por quê? Porque a arca do Senhor representava o trono móvel de Deus na terra, e ele simplesmente disse: vamos trazer de volta. Ele queria ser reconhecido como um rei também religioso e pactual. Ele era reconhecido como um mestre de guerra, como o senhor da guerra, mas ele também queria ser reconhecido pelo povo como aquele que levou de volta o Deus Todo-Poderoso à presença no meio do arraial do povo de Deus, no meio dos israelitas. Então ele diz assim: vamos trazer de volta, vamos trazer a arca da aliança, vamos voltar ao pacto, vamos trazer o trono de Deus para o meio de nós, porque ele está distante de nós. A ideia, irmãos, que é o primeiro ponto, a ideia era magnífica, a ideia era boa. O problema era o método, o jeito que eles queriam trazer. Então nós vemos aqui que Davi, ele reúne todo o povo. Davi tinha acabado de conquistar Jerusalém, tinha acabado de ser reconhecido por todas as 12 tribos como um grande rei. Aí ele vem com essa ideia: vamos trazer a arca de volta, vamos trazer a arca de volta. Então ele reúne todo Israel, todas as 12 tribos, todo o seu exército, todos os sacerdotes, todos os levitas. Vamos trazer a arca, vamos trazer a arca. E aí eles se reúnem e vêm nessa jornada, nessa peregrinação de Kiriat Jearim até Jerusalém, aproximadamente 16 quilômetros. E eles vindo nessa procissão, eles se alegravam, como o verso 8 diz, que eles cantavam, eles tocavam suas harpas, eles se alegravam no Senhor, provavelmente cantando algum dos salmos. Com certeza eles cantaram pelo menos 3 salmos, 96, 105 e 106. Por que eu digo isso? Porque 1 Crônicas capítulo 16 revela que ele estava cantando esses salmos na sua segunda vinda, na segunda tentativa de trazer a arca de volta para Jerusalém. Então, se ele estava cantando os salmos, ele poderia também estar cantando o Salmo 95, que diz assim: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-nos com salmos, porque o Senhor, o Deus Supremo, é grande Rei. Ele estava a adorar esse Deus, ele estava a magnificar esse Deus, ele estava a glorificar esse Deus, ele estava a impulsionar toda a nação a adorar a Deus. Porém, o método como que ele estava trazendo a arca era errado. Eles estavam ali, com certeza, exultantes, vibrantes, por estar fazendo a obra, por estar trazendo de volta a presença de Deus ao meio do povo. Mas Davi comete um erro grave. Ele negligencia a Torá, ele negligencia as leis do Senhor, ele negligencia como Deus tinha dito aos homens que era para fazer ao transportar o trono móvel de Deus na terra, que é a arca da aliança, a arca do testemunho. Se ele tivesse consultado a Deus, e eu provo isso quando ele vai dizer em 1 Crônicas 15, lá na frente, verso 13, ele diz assim: pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, que foi quando Uzá tocou a arca e ele foi fulminado, a ira do Senhor nosso Deus, ela causou destruição entre nós. Aí ele diz o seguinte, 1 Crônicas 15, 13: nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Essa versão é na NVI. Ele não tinha consultado ao Senhor como deveria proceder. O que é que eu aprendo com isso? Que nós precisamos, até para adorar a Deus, ter regras, porque Ele já nos ensinou como devemos adorar na sua presença. Então nós precisamos aprender hoje, nessa noite, pelo menos entender, ou maturar, ou voltar a lembrar de como devemos proceder na adoração ao nosso Deus. Se Davi tivesse consultado a Deus, Uzá não teria morrido. Se Davi tivesse consultado a Deus, o trajeto de 16 quilômetros teria seguido até o fim, seria jubilante, seria de vitória, porque o Senhor teria abençoado toda aquela procissão. Mas ali ele cometeu esse lapso, ele cometeu esse erro, porque ele achou que poderia fazer as coisas de qualquer jeito. Se ele tivesse consultado
O livro de Números capítulo 4, ele teria visto como se deveria proceder, porque lá informa como a arca deveria ser transportada e por quem ela deveria ser transportada. Não era só o método, mas quem tinha autoridade de Deus para transportar. A arca precisava ser transportada por um clã dentro dos levitas. Não era qualquer levita que poderia transportar a arca. Deus ele tinha determinado um clã, um grupo dentro dos levitas, que era o clã dos coatitas. Só os descendentes de Coate, só os coatitas poderiam transportar a arca, não era qualquer levita. O que é que eu entendo com isso? Que nem todo mundo é chamado para fazer tudo na casa de Deus, que nem todo mundo tem as habilidades de fazer tudo na casa de Deus, porque Deus ele escolhe os seus e dá os dons que Ele quer dar a quem Ele quer. Então nós precisamos entender qual é o meu dom e onde eu posso aplicar para fazer as coisas do método certo, do jeito certo, para que Deus receba a minha adoração. Então ali aquele clã, ele tinha um jeito de transportar. E aí em Números 4 vai revelar o seguinte, que a arca da aliança, para ser movida de um lugar para outro, precisava ser pelos coatitas, os levitas, dentro dos levitas os coatitas. Mas para ela sair do lugar, precisava-se ter uma tríplice camada de proteção da arca, porque os olhos do homem não poderiam ver, não poderia olhar para a arca. E ali talvez eles fizeram de forma errônea. Quando o Números 4 revela, dizendo o seguinte: olha, quando vocês forem mover a arca, pegue o véu que faz separação do santo ao santo dos santos e cubra a arca. Depois que você fizer isso, você vai pegar peles finas de animais e cobrir o véu. Segunda proteção. Depois disso, você vai pegar um manto grosso azul e cobrir a arca. Terceira proteção. Só então vocês vão meter os varais de lado da arca para carregá-la no ombro. Somente os coatitas poderiam fazer isso. Mas nem isso eles poderiam tocar na arca. Nem por isso eles poderiam tocar na arca. Tudo teria que ser feito de um jeito certo, de um jeito que estava sendo ensinado, de máxima reverência. E irmãos, era apenas um objeto, e Deus tinha dado uma ênfase gritante a esse objeto. Então nós precisamos entender que a presença de Deus, ela precisa ser reverenciada e respeitada em todo o tempo. Por isso que a Bíblia diz: trema os povos na presença de Deus. Por quê? Porque esse Deus é o Deus que pode nos aniquilar, se nós estivermos na sua presença em total pecado. Nós temos que ter essa percepção. Então quando nós percebemos isso, que depois os varais eram colocados para que ninguém pudesse tocar na arca, isso me mostra o símbolo da santidade de Deus. É tão importante isso, que se você for para o Velho Testamento e observar Êxodo 19, capítulo 19, verso 12, ele vai dizer o seguinte: que quando Deus descia no Monte Sinai para falar com Moisés, olha o que é que ele determina no Monte Sinai: marcarás em redor limites ao povo. Êxodo 19, 12. Guardai-vos de subir ao monte. Só quem poderia subir era Moisés. Nem toqueis no seu limite. Ninguém poderia tocar no monte, porque todo aquele que tocar no monte será morto. Aonde Deus vinha, ninguém poderia se aproximar, a não ser que Ele chamasse. Ninguém poderia tocar. O que é isso? Reverência. Então, da mesma forma que naquele Monte Sinai ninguém poderia tocar, quando Ele ordena criar e formar a arca para ser o símbolo da sua presença, ninguém também poderia tocar. Em Números 4,15 diz que os coatitas, quem cuidavam disso, mas eles não poderiam tocar, porque se ele tocasse nas coisas santas, eles morreriam. Então o que é que eu aprendo com isso? Que o nosso Deus é um Deus santo, e que zela pela sua palavra, e zela também pela sua presença. Então nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Não podemos entrar na presença de Deus irreverente. Não podemos vir para a presença de Deus achando que não, tanto faz se eu adorar ou não, eu quero estar lá. Não, não é assim que funciona. Não é assim que nós adoramos a Deus. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina a adorar, não é. Mas nesse episódio nós vimos que tudo foi feito de forma errada, de qualquer jeito, de forma relaxada. Para eles, o que importava era o resultado, e não a forma com que era feito. Muito parecido com as igrejas de hoje.
muito parecido. Davi, ele simplesmente só se importou em trazer a arca. Ele não se importou como ela ia vir, como ela chegaria. Então, se eu trouxer a negligência de Davi para a presença ali, naquele momento de trazer a arca de Deus, de Kiriat Jearim até Jerusalém, e eu trouxer para os dias de hoje, eu posso perceber o seguinte, que muitos até gritam assim: vamos fazer a obra de Deus, e outros dizem: vamos, mas não importa como, não importa o método, vamos fazer, o que importa é que façamos. Vamos cultuar a Deus, vamos, mas não importa como. Vamos adorar o Senhor, vamos, mas não importa como. O importante é louvar, a letra não importa. O importante é adorar a Deus, mas contanto que a letra, não importa o que está sendo cantado, contanto que o povo dê glória no final, é o que importa. E não é assim. Não é assim que funciona. Deus não recebe quando a canção é para o homem. Deus não vai receber quando você canta para o homem, para o emocional humano. Nós viemos a este lugar para adorar um Deus santo, para adorar o Deus que habita acima dos querubins, que é santíssimo. Então nós precisamos dar-lhe glória, louvor, adoração e exaltação, e não ao homem. Deixemos disso, entendamos que entrar nessa presença de Deus é coisa santa, é coisa que precisa ter a máxima reverência. Então, não é assim, não é um método, não é de qualquer jeito, não pode ser feito de qualquer jeito, irmãos. Para outros, o que importa é que eu estou pregando, não importa como, desde que eu esteja pregando e que eu dê uns gritos e que alegre o povo, não importa a minha vida no secular. E não é assim, porque Deus sonda os nossos corações, Ele sabe, e Ele pode pesar a mão. E muitos pregadores enganam massas e multidões, estão até chamados e confundidos com o homem de Deus, mas Deus sabe que são aves de rapina. Deus sabe que são raposas no meio, são lobos no meio das ovelhas, são raposas lá no meio da videira. Deus conhece, porque Deus sonda. Por isso que nós precisamos, para sentir a presença de Deus, para perceber a presença de Deus, para adorar esse Deus como convém, entrar na presença dEle com máxima reverência. Muitos dizem: o que importa é que eu estou servindo, o que importa é que eu estou dizimando, o que importa é que eu estou ofertando, o que importa é que eu estou presente em toda reunião. E eu quero lhe dizer que essas coisas não é fundamental para um verdadeiro adorador. O que importa é se seu coração estiver quebrantado na presença do nosso Deus. Isso sim é o que importa. Vamos buscar a Deus? Vamos. Mas os métodos importam sim, porque quando os métodos não importam, os cultos passam a ser shows. Quando os métodos não importam, os eventos dentro do templo começam a ser cobrados em conferências, começam a ser cobrados em ingresso. Não sou contra você cobrar ingresso, não dentro do templo. Quer fazer um evento, uma conferência, algo nobre, faça. Alugue um prédio e faça, mas a casa do Senhor, que nós recebemos de graça do Senhor, a salvação, nós precisamos também distribuí-la de graça. O templo do Senhor é para ser aberto em todo o tempo para qualquer que queira vir adorar a Deus pecador. Então, nós precisamos entender e ver que se a igreja começar a imitar o mundo, até dizendo assim: mas os métodos deu certo, lá no mundo deu certo, aquele momento, aquele jeito que faz, deu certo no mundo. Mas se não estiver em conformidade com a palavra de Deus, pode dar certo por um pouco período de tempo, pode dar certo por uma pequena caminhada, mas uma hora os bois tropeçam, e aí você vai ver, grande será a queda. Não podemos viver uma vida achando que estamos agradando a Deus e no fim desagradando, porque estamos violentando a sua santa palavra. Já ouvi, eu particularmente já ouvi, isso é um testemunho que eu ouvi da boca do pregador, e ele disse assim: irmão, para mim não importa se a palavra pode até ser fraca, pode até ser mal pregada, mas se o apelo for forte, vidas são libertas, e é isso que importa para Deus. E eu quero lhe dizer a você que isso é uma mentira do diabo, porque se não for a palavra de Deus que convence o coração do pecador, as emoções que o homem pregar, elas não serão suficientes para salvar, porque homem nenhum pode salvar o outro, somente o Deus de Israel pode entrar no coração do homem, transformar o seu coração e salvar o tão vil pecador. É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que liberta.
Então nós vimos que pregadores querem ganhar almas pela palavra, não pela palavra, mas apenas pelas emoções da homilética, pela arte de pregar, pelas formas de falar, e não é assim. Você até ganha no emocional, mas por isso que vocês perdem muito, por isso que as igrejas perdem muito, porque estão ganhando vidas no emocional, mas aqueles que são ganhos pela palavra, esses ficam firmes para sempre. Olha o que Isaías 55, 8 e 9 diz, porque nós entendemos que muitas vezes queremos justificar aquilo que fazemos, queremos justificar os nossos métodos. Não, desse jeito está dando certo, é assim que Deus quer, Deus me colocou para fazer desse jeito, mas não está em conformidade com a palavra. Por quê? Porque enquanto nós estamos querendo fazer do nosso jeito, Deus vai dizer o seguinte em Isaías 55, 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o nosso Deus, Ele sempre tem razão, o nosso Deus sempre está certo, o nosso Deus sempre chega no horário certo, o nosso Deus sempre chega no momento certo, o nosso Deus sempre traz ao lugar certo, desde que nós nos dediquemos a Ele de todo o nosso coração. Nós sabemos que eles não consultaram a Torá, ou eles não consultaram a Torá, ou ali houve uma feira de vaidades. Por que eu digo isso? Porque é o seguinte, o texto está dizendo que quem estava carregando o carro de bois era Uzá e Aiô. Uzá e Aiô eram os dois filhos de Abimeleque. Abimeleque foi aonde a Arca da Aliança ficou por 20 anos em Kiriat Jearim. Quero contextualizar aqui para que vocês possam compreender melhor. Quando Israel estava na batalha com os filisteus, está revelado lá em 1 Samuel 4 em diante. Quando Israel estava em batalha com os filisteus, eles perderam a batalha, ainda não havia rei em Israel, e a palavra de Deus diz assim, e era rara o momento que Deus falava com o povo, e o texto vai dizer assim, e a palavra de Deus era muito rara nesse período. Samuel ainda estava crescendo. Eli era o sumo sacerdote daquele período, que tinha dois filhos desviados, Ofni e Finéas. E aqueles meninos, muito bons, estavam ali como sacerdotes, porque era filho do sumo sacerdote ali. Quando o exército de Israel perde a guerra para os filisteus, eles dizem assim, os capitães, não tinha rei, os capitães: vamos pegar a arca do Senhor e trazer o Senhor para o meio da guerra e nós venceremos. Ofni e Finéas disseram assim, vamos buscar a arca. Pegaram a arca e levaram. Quando eles levaram a arca, que você vai perceber isso em 1 Samuel 5, que eles levam a arca para o arraial, e eles começam a cantar e glorificar, porque Deus estava dando a vitória, porque a arca estava no meio do exército de Israel, e eles iriam ganhar a peleja, e era aquela festa. Os filisteus ouviram essa festa e tremeram os seus joelhos, e disseram, os deuses vieram à nossa presença, os deuses que destruíram o Egito estão na nossa presença, e eles temeram. Só que no verso 9 do capítulo 5, 1 Samuel, um som, uma voz, alguma coisa desceu no arraial dos filisteus e disseram assim, vão, enfrentem, ou vocês vão querer ser escravos de Israel, como Israel foi escravo do Egito. A vitória é de vocês. E os filisteus criaram coragem e foram para a batalha, e nessa batalha derrotaram e mataram 30 mil israelenses, 30 mil israelitas, e tomaram a arca de Deus e levaram para o templo de Asdote. Capítulo 6 de 1 Samuel. Quando eles levam, nesse inteirinho, um dos meninos, aqueles meninos de recado bom, corre mais, saiu em velocidade, em disparada, em direção a Israel, entrando na cidade em polvorosa, gritando que tinham perdido a guerra. Eli, sumo sacerdote, obesinho, meio cego, sentado na cadeira na porta do templo,
Diz: ei, vem cá, me diga aí, me conta as boas, me conta as novas. Aí o texto vai dizer que o menino diz assim: olha, perdemos a batalha. Seus filhos, Ofni e Finés, morreram na batalha. O velho cego estava normal, e a arca do Senhor foi tomada. O velho cego cai para trás, quebra o pescoço e morre. Quando a mulher de Finés escuta isso, estava grávida, ela tem dores de parto e dá à luz. Quando ela dá à luz, é um menino para se comemorar, porque era um menino. Aí ela diz assim, coloca o nome desse menino, Icabote: foi-se a glória de Israel, grande foi a ruína de Israel. Israel perdeu a guerra, perdeu o seu sumo sacerdote, perdeu os 2 sacerdotes e perdeu a arca. Quando eles perdem a arca, diz o texto sagrado que os filisteus levaram essa arca para o templo de Asdote. Lá no templo de Asdote tinha o seu deus máximo chamado Dagon, e eles colocaram a arca do lado de Dagon. Quando eles iam adorar Dagon na madrugada que chegava, Dagon estava de cara dobrada e prostrado para a arca. E aí o texto vai narrar que isso aconteceu por 3 vezes. E quando eles chegaram e não entendiam esse mistério, começou a Deus a amaldiçoar eles, e eles começaram a ter tumores. Não só os sacerdotes com tumores, úlceras no seu corpo, como o povo também de toda aquela região de Asdod também estavam pegando tumores. Aí eles disseram assim: vamos nos livrar da arca, vamos nos livrar da arca. Mandaram a arca para outra cidade. Chegaram na outra cidade dos filisteus, a arca da aliança amaldiçoou os filisteus, e aí começaram a vir a praga dos ratos, e os ratos começaram a consumir a lavoura, e não só a lavoura, mas consumir os celeiros, e eles se sentiram amaldiçoados porque estavam com a arca da aliança. Aí eles resolveram: manda de volta. Mas não manda de volta de todo jeito não, manda de volta com ciclos de ouro do tamanho dos tumores, manda de volta com ratos de ouro do tamanho dos ratos que nos atacaram, para ver se o Deus de Israel nos perdoa, e nós nos livraremos dessa praga. E aí volta a arca. Quando essa arca volta, vai para a casa de Abimeleque. Eleazar, seu filho mais velho, se torna o sumo sacerdote daquela região e cuidava da arca, e a arca passou ali 20 anos. Quando Davi ele assume o trono, diz assim: olhe, nos tempos de Saul ele não fez questão, mas no meu tempo eu quero fazer questão, eu vou trazer a arca de volta. E quis trazer de todo jeito. Aí eu digo, volto ao meu questionamento: eles não consultaram a Torá? Já percebemos isso. Ou foi uma feira de vaidades? Esses 2 meninos quiseram levar a arca. Por quê? A arca está há 20 anos na casa de meu pai. Se está há 20 anos na casa do meu pai, sou eu quem tenho que levar a arca. E eles resolveram levar a arca. Era tanto que eles não faziam parte da tribo dos coatitas, eles poderiam ser levitas, porque o seu pai, Abimeleque, era sacerdote, a Eleazar era sacerdote. Então nós entendemos que eles eram levitas, mas não da tribo de Coate, porque se fossem da tribo de Coate, eles sabiam como conduzir a arca. E aí eles levaram a arca num carro de boi. Então nós percebemos que quando eles resolvem transportar a arca para Jerusalém, eles não consultam a Torá, e o que é que eles fazem? Imitam os filisteus. Por quê? Porque quando os filisteus amaldiçoados ali disseram assim: vamos mandar de volta a arca para Jerusalém, ou a arca para Israel, para Jerusalém não, para Israel, vamos fazer um carro de boi novo, vamos colocar 2 vacas novas. Qual é o texto? 1 Samuel 6, verso 7, que diz assim: agora pois fazei um carro novo, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, atai o carro e seus bezerros, e levá-los-ei para casa, colocarão a arca e enviarão a arca para Israel. E deu certo, a arca chegou em Israel, a arca da aliança em cima daquele carro de bois, com os tributos de ouro que os filisteus tinham enviado, e ela chegou. Então, quando Davi resolve levar de volta, o que é que eles fazem? Eles imitam os filisteus. Imitaram: vamos botar um carro de boi também. Por quê? Porque o carro de boi deu certo com os filisteus, então também vai dar certo para nós.
O que é que eu aprendo com isso? Eu não posso imitar o mundo. Se o meu Deus já me deu a forma como eu devo adorar, eu não preciso imitar o mundo, porque o jeito que o mundo adora não é o jeito correto que Deus nos ensinou a adorar. Se eu adoro igual ao mundo, uma hora os bois tropeçam, uma hora o negócio cai, uma hora o Uzá toca na arca e comete o maior sacrilégio da vida dele. Ele profana a santidade de Deus. Quando Uzá profana a santidade de Deus, eu lembro de Jonathan Edwards pregando sobre esse tema, e ele vai dizer dentro da sua mensagem o seguinte: Uzá, ele comete o pecado da arrogância. Quando Uzá toca na arca, ele comete o pecado da arrogância. Aí muitos inocentes dizem assim: mas arrogante? Uzá foi arrogante? Como pode Uzá ser arrogante? Uzá, ele foi um ato heróico. Ele evitou da arca cair e se quebrar, ele evitou da arca cair no chão e se sujar. Talvez a resposta que Uzá quisesse era que saísse uma voz do céu e dissesse: obrigado, Uzá, por ter salvado o meu trono da sujeira da terra. Talvez Uzá quisesse que a voz saísse dizendo: parabéns, Uzá, por ter evitado o meu trono cair e quebrar. Mas não foi essa voz que saiu. Não houve nenhuma voz do céu. O que houve foi ele ser fulminado na mesma hora, porque ele ousou tocar na arca de Deus. Uzá, ele foi morto porque ele foi arrogante. Por que Uzá foi arrogante? Ao invés disso, a resposta de Deus para Uzá, em vez de elogiá-lo e agradecê-lo, foi matá-lo instantaneamente. Por que Uzá foi arrogante? Porque Uzá considerou que a arca seria mais profanada se ela fosse tocada no chão, na terra, do que em suas mãos. Mas o pecado não estava na terra, o pecado não estava na lama, o pecado estava na mão do homem, o pecado estava em Uzá. Ele foi arrogante porque ele ousou tocar na santidade de Deus do jeito que ele vinha. Se nós hoje tivéssemos a arca aqui, nós também não poderíamos tocar. Hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos com ousadia, não por causa do nosso mérito, mas por causa do sangue de Cristo em nossas vidas. É o sangue de Cristo que nos faz entrar na presença de Deus. É o sangue de Cristo, porque quando Deus olha para nós, Ele não nos vê como somos, mas Ele vê o sangue de Cristo que nos liberta de todo o pecado sobre nossas vidas. E é por isso que podemos entrar com ousadia na presença desse Deus Todo-Poderoso. Não há arrogância quando estamos debaixo do sangue de Cristo. Porque quando estamos debaixo do sangue de Cristo, estamos humilhados sob a sua potente mão. Porque se não entrarmos humilhados na presença de Deus, é porque não temos o sangue de Cristo. Mas aqueles que têm o sangue de Cristo entram na presença de Deus com humilhação e louvor em seus lábios, porque Ele é um Deus santo. O nosso Deus é um Deus santo. Uzá, ele considerou que a sujeira, ou mesmo a lama no chão, era mais impura do que suas mãos. Mas qual a impureza da lama? Qual o pecado a terra cometeu? Quem comeu o fruto foi Adão e Eva, ou foi Eva e Adão? Melhor parafraseando, mas foi a raça humana quem cometeu o pecado. Fomos nós quem pecamos. Fomos nós quem tivemos que obrigar o Senhor a traçar um plano e um projeto de salvação e de resgate, usando o seu próprio Filho como expiação pelo nosso pecado. Fomos nós que matamos o Senhor. Fomos nós que fizemos com que o sangue dele fosse derramado, e não a terra. Mas a terra geme e a terra sofre. Por quê? Porque nós estamos nela. Então o pecado não estava na terra, o pecado estava em Uzá. Ora, se o trono de Deus tocar o chão, não haveria dano nenhum. Se o trono de Deus, a arca da aliança, tivesse caído ali daquele carro, não teria problema nenhum. Ela não teria quebrado. A Bíblia diz que ela era revestida de ouro. E o ouro é um metal de liga forte, ela não quebraria com facilidade. Ela era feita de acácia, uma das madeiras nobres mais resistentes. Então ela não quebraria, porque ela era bem feita. Ela foi feita por pessoas capacitadas. Então ela não quebraria com a queda daquele carro. Mas aí Uzá ousou tocar na arca. Isso mostrou a sua arrogância. Colocar suas mãos impuras no objeto mais sagrado que havia na terra, a arca da aliança de Deus.
O que profana o trono de Deus não é ter contato com a terra, mas contato com o homem. Pois não há pecado na terra, mas há pecado no homem. Então o toque da mão pecadora de Uzá na arca desencadeou a ira santa de Deus, e ali o matou. E quando o matou, fez Davi temer. O rei Davi temeu. O grande homem de exércitos e de lutas e de guerras, ele temeu aquela ação. E esse temor aqui, que ele chegou a gritar, esse lugar agora é Perez Uzá. A palavra Perez é destruído. Então é o seguinte, Davi estava declarando, esse local aqui que aconteceu esse episódio, vai ser chamado agora de a destruição de Uzá. E aí o texto vai dizer, temeu Davi a Deus. Esse temor não é um temor qualquer, não é o temor que nós devemos ter ao entrar na presença de Deus, não é tremer e temer, não, esse temor aqui era medo também de ser um Perez, de ser destruído como Uzá foi destruído. Davi estava com medo da morte, Davi estava com medo de ser destruído. Por isso que o texto vai dizer, temeu Davi ao Senhor. Então nós percebemos que essa arrogância de Uzá, de tocar na arca, é o oposto do que o nosso Senhor Jesus nos ensina. Lá no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, em Mateus 5,3 vai dizer o seguinte: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A arrogância de Uzá, o oposto dela é a humildade. E Jesus vem dizer assim: olha, vocês são bem-aventurados. Bem-aventurados é mais do que felizes, é felicíssimos, é aqueles que têm o contentamento no seu coração completo. Mas quem é que tem? Os humildes de espírito. Por quê? Porque deles não é, deles será, deles está prometido, não, deles é o reino de Deus. Se Deus deu, ninguém pode tomar. Se Deus lhe prometeu, ninguém vai tirar. Vai acontecer, vai se realizar. Então a humildade deve ser definida como o hábito da mente e do coração. Nós precisamos ter essa humildade em nosso coração e em todo o tempo. Nós precisamos saber o nosso lugar. Nós precisamos saber que nós não conquistaremos as coisas com birra. Nós não conquistaremos as coisas discutindo com Deus. Nós não conquistaremos o sobrenatural de Deus só porque pedimos ou oramos uma vez. Não, nós só conquistaremos o sobrenatural de Deus se nos humilharmos na sua santa presença. Humilhe-se na presença de Deus e Deus vai te exaltar no tempo dele. É no tempo dele. Então o homem verdadeiramente humilde é consciente de sua pequenez, sabendo que ela tem um conhecimento limitado, da grande extensão da sua ignorância, mas ele reconhece a grandeza, a sabedoria e o poder do nosso Deus. Se nos consideramos seguidores do manso e humilde Jesus, andemos humildemente diante de Deus e dos homens todos os dias de nossa vida na terra. Jesus, ele veio a essa terra nos dar mais do que palavras. Jesus, ele veio nos dar exemplo. Ele veio dizer como nós devemos nos comportar. E o comportamento mais adequado de eu adorar a Deus da forma, da melhor forma, da forma mais essencial da nossa vida, é imitar Jesus em todos os seus passos. E Jesus, ele tinha suas orações respondidas, ele tinha suas profecias respondidas, não porque ele conhecia todo o cosmos, não porque ele era o perfeito Filho de Deus, não, mas porque ele tinha plena comunhão com Deus. Detenha tempo para o Deus que você serve, e você será íntimo dele, e quando você for íntimo dele, as coisas sobrenaturais se realizarão na sua vida, e você vai começar a ver grandes milagres, através da sua vida, na sua vida, e em quem você orar e pedir a Deus para quem você interceder, melhor dizendo, porque o Senhor é aquele que gosta e ama realizar milagres sobrenaturais no meio do seu povo. Nosso Deus ama fazer milagres, nós é que não nos dá tempo, não damos tempo para isso. Então, a segunda pergunta que temos que fazer é o texto. Vemos o erro da arrogância de Uzá.
e ele foi fulminado por isso. Vemos que Davi temeu porque não consultou a lei do Senhor. Mas então, como eu posso entrar na presença de Deus? Essa é uma pergunta pertinente. E nós antecipamos um pouquinho de como você deve entrar na presença de Deus. Você deve entrar na presença de Deus da mesma forma que Jesus entrava. Os discípulos pensavam que tanto poder, tanta sabedoria, tantos milagres vinham do resultado de uma vida de oração que Jesus tinha. Mas na verdade não, vinha da comunhão que ele tinha com o Pai, das horas às sós que ele passava com o nosso Deus, do lugar secreto. Você quer ter intimidade com Deus? Qual o seu lugar secreto? Quer intimidade com Deus? Quantas horas você está dedicando ao Senhor no lugar secreto? Onde ninguém está lhe vendo, aonde homem nenhum lhe vê, aonde seu cônjuge não está vendo, aonde seus filhos não conhecem. Precisamos ter um lugar de refúgio secreto para estarmos a sós com Deus e abrir o nosso coração por completo na presença dEle. Jesus fazia isso, e Jesus sabia o que deveria acontecer, e Jesus realizava grandes proezas e milagres, porque Ele tinha um lugar secreto com o Pai. É por isso que Jesus podia dizer: eu sei que sempre me ouves. Jesus, certa feita, ele fez essa declaração: Senhor Pai, eu sei que sempre me ouves. Quão maravilhoso é ser ouvido pelo Pai. Quão maravilhoso é ter certeza que o que você está orando, o Pai está ouvindo. Quão maravilhoso é saber que o que o Pai está ouvindo, Ele em uma hora responderá. Isso é certeza e convicção que o nosso Deus é mais real do que o ar que respiramos. Temos certeza desse Deus maravilhoso. Então nós precisamos ter essa convicção. Para eu ter essa convicção, eu preciso dedicar tempo ao Senhor. Eu preciso dedicar tempo à palavra do Senhor. Eu preciso dedicar tempo à oração com o Senhor, mas não na coletividade, porque muitas vezes muito tempo na coletividade nos faz ser apresentados e achar que somos alguma coisa, mas nós precisamos dedicar o dobro de tempo às sós com Deus, porque aí é lá onde nós verdadeiramente nos humilhamos, é lá onde nós verdadeiramente rasgamos as nossas vestes, é lá onde nós verdadeiramente abrimos o nosso coração, mostramos quem somos, e aí teremos o espaço e o momento para sermos verdadeiramente curados e sarados pelo Senhor, porque é lá onde Ele tira as nossas vaidades. Então nós precisamos entender o seguinte, que eu preciso dedicar tempo ao Senhor, que eu preciso ser humilde no Senhor, mas que eu preciso ter reverência na presença do Senhor. Para eu entrar na presença de Deus, eu preciso estar no mesmo pensamento, na mesma ideia que Salomão escreve em Eclesiastes 5, versos 1 e 2. Eclesiastes 5, versos 1 e 2 diz assim, ó: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar a palavra alguma diante de Deus. Por quê? Porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Mas aí eu parafraseo, que sejam palavras de sabedoria. Guarda o teu pé ao entrar na casa de Deus. Isso é interessantíssimo, porque o arrogante e o soberbo não sabe agir dessa forma. O arrogante e o soberbo, ele age de forma totalmente irreverente. Nós precisamos entender o seguinte, que aonde Deus está é lugar santíssimo. Quando Ele descia no Sinai, nós falamos que ninguém poderia nem chegar próximo à base do monte, porque seria morto. Quando a presença da Arca da Aliança estava no meio do povo, ninguém poderia tocar nela, porque seria morto. Então nós estamos entendendo que o nosso Deus é um Deus santo, e que não permite irreverência, e não permite desobediência, e não permite que você entre de qualquer jeito na sua presença. Então eu entendo aqui que quando o texto está me dizendo, Salomão na sua sabedoria está me dizendo, guarda o teu pé, ele está me ensinando o seguinte: guarda o teu pé ao entrar na casa de Deus, eu tenha máxima reverência ao entrar na presença do Deus Altíssimo.
texto base para isso, Êxodo 3:5. Quando Deus se aproxima de Moisés, ele vai dizer o seguinte: então disse Deus: não se aproxime, Moisés, tire logo as sandálias dos seus pés, pois o lugar que você pisa é terra santa. O que é que eu entendo com isso? Com o mesmo guarda o teu pé na casa do Senhor, que o lugar da santidade de Deus é aonde Ele está. Para Moisés era no deserto, para tirar as sandálias dos pés. Para Moisés foi no Monte Sinai. Você começa a perceber, para os israelitas era a arca de Deus. Para nós é onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome. É lugar santo, é lugar de reverência, não é lugar de entrar com mentiras, não é lugar de você entrar de todo jeito, não é lugar de você vir, eu vou porque eu tenho que ver o irmão, eu tenho que falar com o irmão, eu tenho que fazer alguma coisa com o irmão, não, eu tenho que sair depois com o irmão. Não, esse lugar é santo porque ele foi consagrado ao Senhor. Esse lugar é santo e foi feito para adorarmos ao Senhor. Esse lugar é santo porque é o lugar onde o Senhor habita no meio do seu povo. Então nós precisamos ter reverência aqui. A sua ligação não é mais importante do que entrar na presença de Deus. Os seus familiares que ficarem em casa não são mais importantes do que você entrar na presença de Deus. Então ler a palavra não é mais importante do que você entrar na presença de Deus. O que importa é que quando você guarda o teu pé para adorar o seu Deus. Guarda o teu pé para adorar o seu Deus. Não podemos deixar para temer a Deus apenas quando percebemos que os bois tropeçaram. Davi temeu ao Senhor quando os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram e Uzá foi fulminado, Davi temeu ao Senhor. E não podemos deixar para temer a Deus somente quando acontecer essas coisas, quando acontecer essas tragédias, quando percebermos, vixe, Deus não recebeu a nossa adoração, vixe, Deus não estava presente no culto. Não, nós precisamos ter a máxima reverência na presença de Deus em todo o tempo. Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali é lugar santo. Ali é lugar que temos que ter reverência ao Senhor. É para o Senhor, então dediquemos esse tempo ao Senhor. São 2 horas ao Senhor, então que seja 2 horas para o Senhor, mas para Deus ser louvado e adorado em todo o tempo. Porque nós muitas vezes queremos todas as benesses de Deus, mas não queremos servir a Deus como convém. Aí não recebemos aquilo que desejamos. Aí muitas vezes somos crentes frustrados. Crentes que dizem assim, Deus não existe porque Ele não responde a uma oração minha. Mas você já entrou na presença de Deus humilhando o seu coração? Você já teve reverência na presença de Deus, guardando o seu pé para não falar bobagens? Você já entrou na presença de Deus somente para adorá-lo e não se importar com nada mais a não ser adorá-lo? Quando nós começarmos a fazer isso, nós perceberemos que o nosso Deus é real e responde às nossas orações. Nosso Deus é maravilhoso. E Davi temeu. Não precisamos temer, porque a presença de Deus é real em nosso meio, desde que tenhamos humildade no nosso coração. Hoje temos a graça de Deus derramada, por isso sobrevivemos quando muitas vezes somos irreverentes no tempo e na presença de Deus. Você não é fulminado como Uzá foi fulminado, porque nós estamos no período da graça de Deus derramada. Se não estivesse a graça de Deus derramada no nosso meio, muitos de nós já teríamos morrido ao entrar de forma irreverente na presença de Deus. Mas hoje o Senhor derramou a sua graça, o seu Espírito passeia e nos ensina como convém adorar, como convém orar, porque o nosso Deus nos ama de forma incondicional. E o motivo de não sermos consumidos é porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então percebemos que nós aprendemos a entrar na presença de Deus, humilhando, com reverência, com temor. E a terceira pergunta que nos surge aqui é como acessamos essa presença. Nós precisamos entrar, nós sabemos que precisamos entrar, nós precisamos desfrutar desse Deus maravilhoso. Mas como nós podemos acessar esta presença? Para eu acessar a presença de Deus, eu preciso começar
adorando o Pai. E Jesus já nos ensinou: Pai nosso, que estás no céu, santificado. Quando Jesus nos ensina a orar, isso é um momento de adoração, é reconhecer que o nosso Deus não é um Deus longe, mas é um Deus Pai, é um Deus Abba, é um Deus próximo, é aquele que você pode chamar intimamente de Paizinho, Abba, Pai. Então este Deus que agora é íntimo, que não é tão distante, que não é tão longe, mas Ele está ao nosso toque, está próximo a nós, e nós podemos chamá-lo de Pai, que Jesus está nos ensinando a chamá-lo de Pai. Nós precisamos saber que Ele é um Deus santo, e Ele merece ser adorado como um Deus santo, porque santo é o seu nome. E essas palavras de adoração, elas precisam ter exaltação a Ele. Nós precisamos exaltar o nome do nosso Deus. Nós precisamos cantar os triunfos que Ele já fez na terra. Nós precisamos saber que este Deus é um Deus que fala poderosamente e de forma individual aos nossos corações. O segundo ponto é que nós precisamos afirmar a sua presença. Que é isso, irmão? Que estás no céu. Pai nosso, que estás no céu. Afirmar a sua presença. Afirmar a presença de Deus é declarar que Ele está nos céus. É saber que Ele é Deus santo, que Ele é aquele que pode realizar coisas grandes. É saber que Ele é um Deus vivo e poderoso. É saber que Ele é um Deus real. É saber que aquilo que é narrado na Bíblia Sagrada é verdade e aconteceu. Porque quando nós passarmos a crer que a Bíblia é real e tudo que está escrito aqui aconteceu ou acontecerá, nós simplesmente estamos afirmando que Ele está no céu e declarando que Ele é Deus vivo, vivo e poderoso. Não podemos adorar a um Deus que não está presente. E Ele diz o seguinte: onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio. Alegrem-se, aqui tem mais de 2, aqui tem mais de 3. Alegre-se que nós cantamos louvores, foi para Ele, não foi para os homens. Alegre-se que nós pregamos a palavra dEle, não a dos homens. Alegre-se que nós oramos a Ele, não aos homens. Alegre-se porque o Senhor está presente neste lugar. Alegre-se nisso. E o terceiro ponto: devemos confessar todo e qualquer pecado e iniquidade, porque não podemos acessar a presença dEle se não for numa posição de santidade. Este Deus santo não aceita nada além de nós sermos também santos. Santo aqui não é aqueles santos do altar das igrejas papais, não, das igrejas romanas papais, não é isso. Santo é separado. A palavra de Deus diz que santo é separado. Ser separado não quer dizer que você não vai mais errar e não vai mais pecar. Mas ser separado quer dizer que você agora foi arrancado do charco de lodo e do mundo, foi colocado numa rocha sobrenatural, foi banhado com o sangue da graça do Senhor, e hoje você está separado do mundo, porque agora você pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Isso é ser santo, separado. Ser santo não quer dizer que eu não vou pecar. Ser santo não quer dizer que eu não vou errar. Ser santo aqui não quer dizer que eu não vou sair daqui e fazer bobagem, porque isso está no meu DNA humano, no meu corpo caído. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte: pecar nós vamos pecar, mas nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar a levantar e a nos perdoar, para podermos entrar novamente na presença de Deus. Entenda, nós precisamos estar separados. Temos que estar limpos e perdoados, se quisermos que Deus o Pai nos ouça e responda. Porque a sua palavra declara, Isaías 59:2: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto diante de vós, para que vos não ouça e responda. Porque não podemos entrar em pecado na presença de Deus. Isaías está dizendo aqui: se formos entrar em pecado na presença de Deus, Ele não vai nos ouvir e não vai nos responder. Nós precisamos entrar de coração quebrantado e contrito na presença de Deus. Então nós estamos aprendendo aqui que precisamos ter humilhação,
precisamos confirmar a sua presença, precisamos entender que devemos confessar os nossos pecados, para que Deus possa ouvir as nossas orações, responder as nossas orações, e ao responder as nossas orações, edificar a nossa vida, porque nós aí testificaremos que o nosso Deus é soberano sobre toda a terra, quando Deus responde às nossas orações. Ou seja, nossas iniquidades e pecados que cobrem a face do Pai de nós, impedem que sua presença se manifeste, que nos ouça e nos responda. Quando a presença do Senhor não se manifesta, algo está errado em nós. Se nós estamos aqui adorando a Ele e a presença dEle não se manifesta, você não consegue perceber o Espírito falando ao seu coração, algo está errado. A palavra de Deus, quando é impetrada e você não percebe, algo está errado. E nós precisamos perceber isso, identificar esse erro, consertar o mais rapidamente possível, para que possamos adentrar na presença de Deus e sentir a sua presença. Então, para nós concluirmos, entendendo o seguinte, que nada importa mais do que estarmos na presença de Deus. O que você precisa sair daqui, você pode não lembrar de nada do que falamos, mas o que precisa sair do seu coração daqui, nessa noite, é que nada importa mais do que estarmos na presença de Deus. Nada. Não é o emprego, não é a saúde, não é a família, nada. A presença de Deus tem que ser mais importante na sua vida. É a presença de Deus quem vai nos garantir o céu duradouro, a eternidade. Busque a presença de Deus, creia na presença de Deus. É dali que vem o conforto, a paz, a força e a direção. É na presença de Deus que nós somos completos. É Ele é tudo o que precisamos. Entrar na presença de Deus, nós precisamos entrar com grandes ações de graça. Para eu encerrar, eu gostaria de só contar uma história rápida, para encaixar com tudo aquilo que nós falamos. Essa história, com H ou com E, eu não sei, mas se é uma história real ou se é uma ilustração, mas ela nos traz um bom ensino. Conta-se uma história que dois irmãos de um fazendeiro muito rico, eles saíram da fazenda do seu pai e foram caminhar em algumas estradas vicinais a ermo, só passeando, conhecendo. E ao passear ali a uma longa distância, eles avistaram à beira do caminho duas botas muito velhas e um casaco muito surrado. E ao olharem para essas duas botas, esse casaco surrado, eles avistaram um homem no campo lá embaixo. E aí o mais novo disse assim: ei, vamos pegar uma dessas botas e vamos esconder, e quando ele voltar, ver o desespero dele para encontrar essas botas, e vamos nos esconder e ver se ele vai encontrar ou não. Aí o mais velho foi e disse assim: vamos fazer diferente, vamos pegar o dólar de prata que nós temos, eu vou colocar em uma bota, você pega o seu dólar de prata e coloca em outra bota. Se você for traduzir para números reais, o dólar de prata da época, transformando para hoje, R$450, R$500 aproximadamente. Lembre que eu contei que esses meninos eram muito ricos, não ia fazer diferença no orçamento deles. E aí o mais velho disse isso, o mais novo olhou e disse assim: mas rapaz, o dinheiro deu fazer alguma coisa. Mas vamos testar, vamos fazer essa experiência. Colocaram o dólar de prata, cada um uma moeda de prata dentro da bota, e se esconderam. Quando viram que o homem vinha subindo para pegar seu casaco e sua bota, eles se esconderam para ver a reação deste homem. Quando este homem senta na relva e vai calçar a bota, ele sente algo diferente dentro da bota. Ele mete a mão e vê que tem um dólar de prata, e ele começa a procurar quem foi que tinha deixado esse dinheiro ali na bota dele. Olha para um lado, olha para o outro, não encontra. Aí vai meter o pé na outra bota, encontra o outro dólar, ele fica duplamente abençoado.
E ele olha, não encontra ninguém. Ele se ajoelha e em voz alta ele começa a clamar e dizer: obrigado, meu Deus, obrigado pela salvação, pois a minha esposa está fatalmente doente e eu não tinha recurso, nem crédito para comprar o remédio dela. Eu vim aqui para esse campo trabalhar, ele orando em voz alta, de joelhos. Eu vim a esse campo trabalhar, e aqui o meu contratante disse que viria no final do dia para me pagar, e ele não apareceu, e eu não tenho como levar comida, e meus filhos não comem há dias. Obrigado, meu Deus, pela tua providência, tu és maravilhoso em minha vida. E aí saiu em direção à cidade para comprar o remédio para sua esposa e o alimento para o seu lar. Quando ele sai, os meninos não aparecem para ele. Aí os meninos saem da mata depois que ele some na estrada. E o mais velho chega para o mais moço e diz assim: agora você não consegue sentir que você fez algo realmente bom? E aí, o que é que eu aprendo com isso? Que na nossa vida nós precisamos ter um propósito. O que é que eu aprendo com isso? Que fazer o bem faz parte da verdadeira adoração. Nós aprendemos tudo aqui de adoração, mas eu não posso somente adorar no campo da igreja, no campo da eclésia, no local da adoração. Eu preciso ter a prática da adoração fazendo o bem a quem não conhece. Texto base para isso, 1 João 4,20. 1 João 4,20 vai me ensinar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odeio e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar ao Deus que não vê. Vocês conseguem perceber? Se você tiver toda essa adoração que nós ensinamos aqui, e você não tiver um coração voluntário para fazer a diferença lá fora, a sua adoração aqui é vã. Por quê? Como posso adorar um Deus que nunca vi, se não amo ao meu irmão a quem estou vendo? Precisamos ter essa sensibilidade. Coloque-se de pé, igreja. Eu espero que vocês tenham percebido que a adoração é necessária e não pode ser de qualquer jeito. Nós precisamos adorar a este Deus como convém, e a forma que nos ensina a adorar a Deus como convém já está aqui. Não precisa ir atrás em outro lugar. A palavra de Deus já nos ensina como devemos adorar. Eu queria convidá-los a vir à frente para nós orarmos ao nosso Deus, para que Ele possa trabalhar em nossos corações, que Ele possa operar grandemente em nossas vidas, que Ele possa fazer